a origem exata do karatê ainda é um grande mistério. Contudo, uma compilação de importantes eventos históricos leva ao resultado da arte que hoje ditosamente conhecemos. A história do karatê se confunde com a própria história de Okinawa, e para entendermos seu desenvolvimento, devemos retornar aproximadamente 7 séculos atrás, no antigo reino de Ryukyu. No período Sanzan, século XIV, o reino de Ryukyu era dividido em 3 reinos independentes que competiam entre si pela supremacia. Eram eles Rokuzan, Shuzan e Nanzan. Esse conflito durou aproximadamente entre 1314 a 1429, até que finalmente o reino de Shuzan saiu vitorioso. Após sua vitória, seu líder, Shohashi, unificou os 3 reinos, tornando-se assim o primeiro rei do reino de Ryukyu. Dando início à dinastia Sho, o rei Shohashi prontificou-se em estabelecer desde o princípio uma administração altamente centralizada. Pouco após a instauração de sua monarquia, a posse de armas então fora totalmente abolida para os civis. A dinastia Sho perdurou com seus sucessores de forma próspera e pacífica pelos próximos 2 séculos. Por volta de 1590, o segundo grande unificador do Japão, Toyotomi Hideyoshi, solicitou ao reino de Ryukyu que auxiliasse o Japão em sua investida para dominar a Coreia, e assim abrir passagem para a invasão à China. O reino de Ryukyu, no entanto, mantendo boas relações como estado tributário da China, recusou seu pedido. A renúncia de Ryukyu não foi esquecida pelo shogun japonês, e em 1609, o terceiro grande unificador do Japão, Ieyasu Tokugawa, enviou as tropas do poderoso clã Shimazu a Ryukyu, sendo então surpreendida por uma invasão que dominou completamente o reino em pouco tempo. O até então 13º rei de Ryukyu, Shonei, fora capturado, e com isso o reino teve que tornar-se um estado tributário do Japão. O clã Shimazu decretou a abolição da posse de armas pela segunda vez na história do reino, desta vez não aplicando-se apenas aos civis, como também a toda a alta classe do reino de Ryukyu, como militares e aristocratas, deixando-os assim totalmente à mercê do domínio japonês. Essa segunda abolição, somada com a revolta do povo, desencadeou o instinto de sobrevivência da população, e para que pudessem se defender e confrontar os oficiais japoneses, começaram a desenvolver secretamente métodos de combate desarmado, como também métodos que utilizavam suas próprias ferramentas de trabalho como meios de defesa. As boas relações comerciais e diplomáticas que Ryukyu possuía previamente com a China contribuiu para que o reino fosse influenciado culturalmente pela mesma, e foi através dessas relações que alguns estilos de Kung Fu, comumente chamados de Kenpo, acabaram sendo importados da China para Ryukyu e consequentemente incorporados dentro dos mecanismos de combate nativos do reino, tendo como principal exemplo o Bai Hu Qian, o estilo da garça branca de Fujian. Mesclando as artes marciais chinesas com as formas nativas de combate de Ryukyu, deu-se origem ao Tode, arte marcial que posteriormente viria a se tornar o Karatê. O Tode deveria ser praticado e transmitido em sigilo entre os nativos, para que não chegasse ao conhecimento do clã Shimazu, e com isso, registros escritos se tornaram algo totalmente impensável a fim de preservar o seu segredo. A falta de registros escritos, as diferentes influências e a exponencial proliferação do Tode pelo reino de Ryukyu levou a arte a receber variações do seu sistema de combate de acordo com a região, onde cada território desenvolvia suas particularidades e interpretações individuais da arte. Com isso, o Tode desenvolveu-se nas 3 principais comunidades do reino de Ryukyu,
a antiga capital do castelo de Shuri, a comunidade chinesa de Naha e o porto de águas profundas de Tomari, dividindo Tode em 3 ramificações distintas, que se tornariam o Shuri-te, o Naha-te e o Tomari-te. Cada ramificação possui seus representantes mais influentes que contribuíram para a sistematização dessa forma de combate. Em Shuri, o renomado mestre Kanga Sakugawa e o grande guerreiro Sokon Matsumura protagonizaram o desenvolvimento do Shuri-te. Em Naha, teve-se como principal influenciador do Naha-te o mestre Kanryu Higaonna. Por fim, em Tomari, mestres como Kousaku Matsumura e Kokon Ayadomari sistematizaram o Tomari-te. Desde então, algumas décadas se passaram, e em 1879, o Império Japonês anexou oficialmente o Reino de Ryukyu como parte de seu território, rebatizando como Prefeitura de Okinawa. Após Okinawa ter sido anexada ao território japonês, não demorou muito para que o Tode começasse a sair de Okinawa e fizesse suas primeiras aparições no Japão, e consequentemente com isso, o Shuri-te, o Naha-te e o Tomari-te começassem a receber suas primeiras subdivisões, originando assim os estilos de karatê que hoje conhecemos. A partir dos anos 30, o Tode começou a ser reconhecido oficialmente como uma arte marcial japonesa, e devido a isso, o significado de sua nomenclatura, mãos chinesas, começou a se tornar inapropriado. Fora debatido e determinado então que sua nomenclatura fosse alterada, de mãos chinesas para mãos vazias. Visto que mãos chinesas e mãos vazias eram palavras homônimas, ou seja, possuíam a mesma pronúncia de karatê, o termo Tode caiu efetivamente em desuso. Outras adaptações significativas foram incorporadas a fim de aproximar mais o karatê aos moldes culturais nipônicos. Com isso, foram adotados os uniformes de treinamento do judô, seu sistema de graduações e normas de etiqueta, e lições de karatê em escolas e universidades tornaram-se rapidamente populares. O Japão presenciava um crescimento exponencial do karatê por toda a parte. A partir dos anos 50, começaram a surgir as primeiras organizações oficiais de karatê, sistematizando sua metodologia de ensino. Na mesma década, o karatê, que originalmente fora desenvolvido como prática espiritual e defesa pessoal, ganhava agora uma nova modalidade, o karatê esportivo. Esse último evento influenciou substancialmente para que o karatê logo se popularizasse no Ocidente após a Segunda Guerra Mundial, e assim se espalhasse ao redor do mundo. Nos anos 70, o karatê ganhou suas primeiras aparições dentro do cinema, popularizando-o ainda mais ao decorrer das décadas. Hoje, no século XXI, o karatê continua se transformando gradativamente. Quais mudanças possivelmente o karatê ainda se submeterá nos próximos séculos? Isso certamente é um grande mistério, mas se há algo que possamos ter certeza é que as nossas atitudes de hoje refletirão os dias de amanhã.